Primeiramente, sejam bem-vindos ao webinar de dicas avançadas e perguntas frequentes do Pipefy. Para aqueles que são novos aqui no Pipefy, o Pipefy é uma plataforma de gestão de processos que é flexível, fácil de usar e customizar. O nosso objetivo principal como produto é empoderar os gestores a serem donos dos próprios processos. Então, a gente tem o objetivo de fazer com que eles possam criar, customizar e mantê-los sem nenhuma dependência do departamento de TI. O meu nome é Isabelle, eu faço parte do time de Customer Success aqui no Pipefy e no webinar de hoje a gente vai ter um modelo um pouquinho diferente do que a gente normalmente apresenta nos nossos webinars semanais. Então, para quem está acostumado já a comparecer aqui com a gente, depois vocês me contam se acharam legal o novo modelo. Em vez da gente se ater a um único tema, eu vou falar de diferentes aspectos do uso do Pipefy. Então, vão ser algumas dicas que a gente aprendeu com os nossos especialistas de produto, ou os usuários mais ativos que sempre passam umas dicas bacanas para a gente, e outras são respostas a algumas das perguntas mais frequentes que a gente recebe de vocês. Em resumo, o nosso webinar de hoje vai ser todo focado em ajudar vocês a extrair o potencial máximo que o Pipefy oferece. Algumas das nossas dicas vão ser bem simples, então, coisa de configuração da empresa, do Pipe, outras são mais avançadas sobre as nossas funcionalidades. Então, eu vou me esforçar para apresentar cada uma delas com um contexto sobre cada uma delas, beleza? Sintam-se livres para mandar perguntas e comentários no chat. Eu vou passar pela apresentação planejada e depois eu vou ficar de olho em que vocês falarem, tá bom? A gente vai começar o webinar falando um pouquinho de uma coisa bem básica, que são as configurações da empresa, o que você pode editar dentro dela. Para acessar as configurações da empresa, em primeiro lugar, você tem que ter permissão de admin na sua empresa. Então, você vai clicar aqui em cima na sua imagem de perfil e selecionar a opção Configurações da empresa. Dentro das configurações da empresa, a gente pode mudar o nome da empresa, isso imagino que vocês já tenham esse conhecimento. Pode mudar a cor do header da empresa, então essa cor aqui, esse header vai ficar a mesma cor para todo mundo da sua empresa. Então, supondo, se eu venho aqui e vou deixar o header da minha empresa nesse roxinho aqui, ele vai ficar dessa cor para todo mundo, então não é só para mim. E também tem duas configurações que são bem bacanas a gente mencionar, que a primeira aqui, que apenas administradores podem convidar usuários para essa empresa. Se a gente marcar essa caixinha, só os usuários que são admin da empresa vão poder adicionar novos usuários tanto na empresa quanto nos pipes. Então, às vezes o pessoal tem uma dificuldade e não entende porque não consegue adicionar novos usuários nos pipes, é por causa dessa configuração. E tem uma segunda aqui que apenas administradores podem criar novos pipes. Então, marcando essa caixinha, só o pessoal que for admin da empresa vai poder criar novos pipes. Eu vou salvar aqui para vocês verem mudar a cor no header. Além disso, pessoal, as empresas que estão no plano Enterprise, que é o nosso plano mais avançado, tem a opção de mudar o logo aqui no canto superior esquerdo. Então, em vez de aparecer o símbolo do Pipefy, eles podem colocar o logo da própria empresa. Voltando aqui para o dashboard da empresa, eu vou abrir a lista de membros da empresa para eu falar com vocês sobre uma outra situação que gera algumas dúvidas para alguns usuários, que é a diferença entre as permissões da empresa e do Pipe. Porque no Pipefy a gente trabalha com dois níveis de permissão, que são independentes um do outro. Então, abrindo aqui a nossa lista de membros, você consegue ver que do lado de cada usuário a gente tem diferentes níveis de permissão. Então, aqui tem eu sou admin, a Ariel é convidada, aí tem o Tio e o Darth Vader que são membros. O que isso significa? Que cada um deles tem permissões diferentes dentro da empresa. E, assim, vale lembrar, claro, que esses diferentes níveis de permissão estão disponíveis a partir do plano Business, né? No plano Free Professional não é possível mudar as permissões. Nas permissões da empresa, então, a gente trabalha com 3 níveis, que é o admin, que aqui sou eu, que pode controlar tudo dentro da empresa, pode acessar todos os pipes, inclusive os privados, e editar as configurações da empresa. O membro, que pode acessar os pipes que são públicos ou aqueles para os quais ele é convidado e criar cards dentro deles. E o convidado. O convidado, ele é um usuário gratuito que não tem acesso a nenhum pipe, ou seja, ele pode somente criar cards em pipes públicos. Ele só tem aquela permissão de abrir o Start Form, mas ele não pode ser adicionado em nenhum pipe, porque a partir do momento que ele é adicionado a um pipe, ele deixa de ser convidado
da empresa e passa a ser membro. Então, ele, consequentemente, deixa de ser um usuário gratuito e passa a ser cobrado. Então, é bem importante que a gente deixe isso bem claro na mudança das permissões. Aí, agora eu vou abrir o Pipe para mostrar para vocês os níveis de permissão do Pipe. Para ver os níveis de permissão do Pipe, então, a gente vem aqui no mesmo ícone que eu cliquei lá no dashboard da empresa. Do lado do botãozinho de convidar time, tem esse ícone dessa pessoinha. Então, a gente clica nela e vai ver uma lista de todos os membros desse Pipe. Dentro do Pipe, a gente tem 5 níveis de permissão diferentes. Então, é o admin, que ele pode editar as configurações do Pipe, criar cards, mover cards. O membro, que pode criar novos cards e editar os cards, mover eles pelo Pipe. O visão restrita, que é o usuário que ele pode criar cards, mas ele só visualiza aqueles cards que foi ele que criou ou que foram em que ele foi marcado como responsável. O somente leitura, que visualiza todos os cards, mas não pode editar nada neles. E o start form, que é aquele usuário que só pode criar cards. Os membros da empresa, um usuário que é membro da empresa, por exemplo, ele pode ser admin em um Pipe, visão restrita no outro, membro do outro. Então, eles podem ter diferentes níveis de permissão dependendo da forma que você configurar os seus processos. Somente o admin da empresa mesmo, que ele tem acesso irrestrito a todos os pipes. Então, sempre que que você é admin numa empresa, se você entra num novo pipe, você já entra como admin dele. Então, fora o admin da empresa, um membro da empresa pode ter diferentes permissões em diferentes pipes. Outra configuração que dá pra gente bastante opção, que às vezes a gente acaba negligenciando um pouquinho, são as configurações do pipe. Para acessar as configurações do Pipe, a gente vem aqui na engrenagem, no cantinho superior direito, clica nela para abrir a barrinha lateral e clica em configurações do Pipe. Dentro aqui das configurações tem bastante coisa que a gente pode customizar nos nossos pipes. Para começar, por exemplo, a gente pode mudar o nome do nosso pipe. Esse vai ser o nome que vai ser exibido no dashboard da empresa, ali na tela principal que mostra todos os processos. Enquanto o Pipefy não oferece a funcionalidade de ter pastas para a gente agrupar e reorganizar os pipes, a gente normalmente sugere usar números, por exemplo, igual eu tenho aqui 00, 01, para reordenar e agrupar os pipes na nossa tela. Então, porque os pipes são ordenados alfabeticamente lá na tela principal. Além disso, a gente pode selecionar um ícone para representar o nosso pipe. Esse ícone vai aparecer lá no dashboard principal e sempre que a gente criar um card conectado com esse pipe. Então, eu vou selecionar aqui um cachorrinho. E a gente tem aqui o título e o subtítulo. O título e o subtítulo são os campos que são exibidos na visão do card fechado no dashboard do pipe. Então, quando a gente tem lá o card fechado, tem um campo em negrito e os outros mais clarinhos embaixo, esse é o título e os subtítulos. Eles são bem importantes não só pela visualização, mas também para a gente utilizar o filtro do Pipe, porque a busca no filtro só busca pelas informações nos campos usados como título e subtítulo. Então, vamos colocar aqui e-mail e valor. A gente colocou 2 campos aqui, a hora que salvar, a gente já cria um novo card para ver como fica com essas informações. O layout resumido, aqui embaixo, é a informação que é exibida quando você cria um card conectado. Então, quando a gente abre um card que é conectado a outro, e ali no cantinho superior esquerdo, ou no campo conexão, há um card conectado, esses campos que você selecionar são exibidos lá. Então, não é uma informação fixa. O padrão é criado e acho que mais uma informação, em fase atual, que geralmente aparece, mas você pode editar para aparecer quais informações você quiser. Então, mais pra frente eu vou mostrar para vocês na prática como que fica. Isso a gente pode configurar nas configurações do database também. Então, a gente pode escolher o que a gente quer que os nossos registros mostrem. Quando a gente conectar um registro de um funcionário, por exemplo, a gente pode escolher que quer que mostre nome, e-mail, telefone, todas as informações que a gente quiser que mostre no registro conectado, a gente pode determinar com o layout resumido. Aqui a gente tem o alerta de expirado. Esse alerta é o SLA da fase. Do pipe. Então, é o tempo máximo que os cards podem permanecer nesse pipe sem que eles estejam em uma fase final. Então, a gente tem aqui a opção de marcar o quadradinho do somente dias de semana, que daí essa opção vale para todos os alertas, tanto o expirado quanto os de atraso. Então, se a gente marcar aqui, ele só vai contar dias de semana de segunda a sexta. Então, ele vai pular os finais de semana na contagem. É importante também mencionar, pessoal, que uma vez que um alerta, seja ele de atraso ou expirado, é disparado,
Mesmo que a gente volte, mude as configurações, tire o alerta, ele não exista mais, ele vai continuar ali no card. Então, se o card expirou, ele vai sempre continuar expirado. A gente mantém essa informação no card para fim de manutenção de informação. Então, a gente não tem como tirar o alerta uma vez que o card fica expirado. Aqui a gente tem as permissões, então a gente pode estabelecer que um pipe é público, ou seja, todos os membros da nossa empresa podem acessar esse pipe. Ele fica lá disponível para quem quiser entrar e também para os convidados criarem cards neles, ou privado. Então, somente os usuários convidados para esse pipe vão poder acessá-lo. Mais para frente eu vou contar para vocês como que a gente deixa o pipe escondido, para fazer com que ele não apareça lá no dashboard da empresa. Além disso, a gente tem aqui as autorizações. Então, a primeira delas determina que os usuários editam apenas os cards pelos quais são responsáveis. Então, se eu clicar nessa opção aqui, eu determino que as pessoas só vão poder editar os campos dos cards pelos quais elas são responsáveis. Então, se eu tenho um card no pipe que eu sou membro, mas eu não sou responsável por ele, os campos vão aparecer em cinzinha claro e eu não vou conseguir clicar neles. Isso é porque essa configuração está marcada ali no pipe. Tem também essa que apenas usuários admin podem excluir cards, que ajuda a evitar que cards sejam deletados acidentalmente. Aqui no cantinho inferior esquerdo, pessoal, tem a opção de clonar para. Com essa opção, quando a gente clica nela, aparece uma lista de todas as empresas que a gente é membro, que a gente tem a opção de clonar a estrutura desse pipe sem os cards para a mesma empresa ou para uma outra empresa. Então, se a gente tem diversos processos que funcionam de forma semelhante, a gente pode criar só um e clonar da mesma forma que a gente clona os templates lá da nossa Template Store. É bem importante, pessoal, lembrar que os cards não são clonados junto. Se tiver campo conexão, a gente precisa recriar o campo conexão, que ele não é criado, não é clonado junto. Se tiver modelos de e-mail com conteúdo dinâmico, é preciso editar os códigos lá, porque os códigos são relativos a cada um dos pipes. E também, se você tiver uma conexão, então eu vou clonar um pipe que está conectado a um segundo pipe. Quando eu clono o primeiro, ele automaticamente clona o segundo junto. Então é bem bacana isso. Se você tiver um fluxo de 4 processos que você quer clonar todos os 4, e eles são todos conectados, a gente clona só o primeiro, que os outros todos vêm junto. Então vamos salvar aqui para mudar o ícone do nosso pipe e abrir o nosso Start Form para mostrar uma opção aqui para vocês. A gente tem diversos tipos de campos diferentes no Pipefy, como vocês já sabem. Então tem o campo aqui de texto curto, telefone, e-mail, data. E aqui vocês podem ver que a gente tem um campo que está diferente dos outros, que ele está encolhidinho, ele não está aparecendo da mesma forma. Quando a gente clica nele, ele aparece, ele expande. Essa configuração, a gente entra aqui nas configurações do campo, é chamada de visualização compacta. Então, quando a gente clica nesse botãozinho aqui dentro das configurações do campo, ele fica exibido só como um link e não como um campo inteiro. A gente recomenda usar essa opção quando você quer tornar o formulário ou fases mais compactos e se você tiver diversos campos opcionais que não possam ser ocultos usando lógica condicional, por exemplo. Então, é bem bacana usar nesses casos. Além disso, num campo anexo que a gente tem aqui embaixo, vocês podem ver que eu usei, tá vendo aqui que o clique aqui é um link? Então, por exemplo, eu tenho aqui um campo de contrato e eu quero colocar um modelo de contrato para que os meus usuários possam fazer download, preencher e anexar no card. Então, para fazer um hiperlink, é super simples, pessoal. A gente usa uma linguagem chamada Markdown, que é uma linguagem de programação, mas bem mais simples, e que o que a gente faz? A gente coloca entre colchetes, isso, e entre parênteses, o link com HTTPS. Então, dessa forma, e entre parênteses, o link que a gente quer redirecionar. Então, a gente pode armazenar num Dropbox de forma pública, ou até mesmo, se você quiser armazenar, colocar como anexo num registro do seu database e pegar o link de lá. Daí a gente consegue armazenar dentro do Pipefy e ter uma URL de download fixa. Então isso é bem bacana também. A gente também consegue usar Markdown para formatar texto na descrição, então colocar o texto em negrito. Então a gente consegue colocar o texto em itálico ou em negrito aqui também. Se vocês quiserem aprender mais, pessoal, é só buscar como Markdown, da forma que fala mesmo, Markdown, que tem bastante informação e é super simples de usar. E a gente consegue usar isso em todos os campos, em todas as descrições
de todos os campos. Então a gente consegue adicionar, colocar formatação no texto, colocar imagem no nosso formulário, se eu quero colocar uma imagem num campo de inscrição, que eu quero inserir uma imagem no meu formulário, eu consigo fazer isso também. Então é bem bacana para customizar o nosso formulário. Falando em customizar o formulário, vamos supor que a gente tenha esse nosso pipe e a gente quer tornar o formulário público para que pessoas que são de fora da nossa empresa do Pipefy possam criar cards nesse pipe. Então, supondo, eu tenho o meu departamento usa o Pipefy, mas o resto da minha empresa não. Então, eu preciso compartilhar um formulário de forma pública para que eles possam criar cards para mim. Para fazer isso, a gente clica aqui em compartilhe. Quando a gente clicar, vai abrir essa janelinha. A partir do momento que a gente clica para ligar nesse botãozinho, ele vai aparecer um link público. Então, com esse link público, não só a gente consegue compartilhar esse link para todo mundo da nossa empresa, então quem preencher os dados nesse formulário vai criar card automaticamente no nosso pipe, mas a gente também consegue customizar o nosso formulário para que ele tenha uma aparência bem melhor do que os formulários tradicionais. Para customizar, a gente clica aqui, ó, clique aqui para customizar o Public Form e a gente vai para essa outra tela. Então, como vocês podem ver, eu já coloquei algumas opções de customização. A gente consegue aqui adicionar um logo, fazer o upload, então você pode fazer o upload do logo da sua empresa ou de alguma outra imagem que seja relevante para o seu formulário, editar o título, a descrição, o texto do botão aqui embaixo, a cor do botão e a imagem de fundo. A imagem de fundo, pessoal, a gente pode escolher entre as imagens de um banco de imagens, então vamos pesquisar aqui algumas imagens para escolher uma imagem diferente. Selecionar essa aqui para trocar. A gente clica aqui e salva, e ele já vai trocar a imagem de fundo do nosso formulário. Ou a gente tem a opção também de usar uma cor sólida como fundo do nosso formulário. Além disso, a gente pode editar a mensagem de confirmação, que é o que aparece depois que a pessoa preenche o formulário e manda para a gente. E também selecionar a opção de mostrar ou não o botão de enviar nova resposta. Então, se a gente tem um formulário que é um formulário de, supondo feedback, que você quer que a pessoa mande um feedback único, você esconde esse botão, que depois que a pessoa preencher, só se ela entrar no link de novo, ela vai conseguir preencher novamente. Então, pela telinha ali principal, ela não vai conseguir. E também os usuários que estão no plano Enterprise conseguem ocultar a marca do Pipefy. Então, tirar essa marquinha aqui do cantinho. Deixa eu salvar aqui e abrir o formulário para mostrar para vocês como fica. Então, qualquer pessoa da empresa que acessar com essa URL, então aparece aqui a imagem de fundo que a gente selecionou, nosso logo, o título, descrição e todos os nossos campos, da mesma forma. E aqui no cantinho a marca do Pipefy. Então, assim que a gente preencher essas informações, o card já é criado direto lá no nosso Pipe. Então, voltando aqui, agora que a gente já customizou o nosso formulário, a gente vai voltar para o Pipe, porque algumas pessoas já me perguntaram quais são as diferenças entre a conexão e um campo conexão. Então, o pessoal costuma perguntar qual que é a diferença, quando que eu tenho que usar um ou outro. Então, eu achei bacana dedicar uns minutinhos para solucionar essa dúvida. Então, tanto a conexão quanto o campo conexão têm a mesma função, só que eles funcionam de forma diferente. A finalidade deles é conectar um pipe a outro pipe, a um database ou dois databases. Então, ambos criam conexões entre estruturas dentro do Pipefy. A configuração deles é um pouco diferente. Por exemplo, para criar uma conexão, a gente vai clicar aqui na engrenagem no canto superior direito, depois vai em conexões. Aqui a gente já tem uma conexão criada com o nosso pipe, mas supondo que a gente queira criar uma nova conexão. Então, quando a gente abre, a gente primeiro dá um nome para a nossa conexão, abre aqui a listinha para ver todos os pipes e tabelas que a gente tem e depois seleciona as funções. Deixa eu abrir a nossa que já está existente aqui para mostrar essas opções. As funções da conexão são da seguinte forma. A gente pode determinar que ela pode só buscar cards. Então, eu tenho um pipe principal de projetos e eu tenho um outro onde as tarefas já foram criadas. Se eu quero que a pessoa só conecte com tarefas que já existem, eu coloco para buscar cards. Se eu quero que ele só crie cards, que ele não pode buscar pelos já existentes, coloco só criar. E se forem ambos, coloco buscar e criar. Número de entradas também é da mesma forma. Então, por exemplo, eu vou usar a única entrada quando eu for ligar o meu card a um registro do database de um funcionário, por exemplo. Mas se eu for usar para criar tarefas, eu vou usar múltiplas entradas porque
vou ter várias tarefas conectadas ao mesmo projeto. Aqui nas opções avançadas, pessoal, a gente tem uma série de opções que ajudam a gente a aumentar a complexidade do funcionamento dos nossos processos. Então, a primeira aqui diz que um ou mais cards conectados devem ser criados para mover o card para a próxima fase. O que isso faz? Então, quando o nosso card é criado no nosso pipe, ele fica bloqueado até que a pessoa cria um card conectado. Então, ele não pode mover para a próxima fase enquanto não tiver um card conectado. Já o segundo estabelece que a gente precisa criar um ou mais cards conectados para concluir o card pie. Então, a gente consegue concluir o card pie, consegue mover o card pie pelo pipe. O card pie é o card no pipe de origem. Então, o pipe pie, esses termos que a gente usa, né? O pipe pie é o pipe de origem. Então, é o pipe onde a gente configurou a conexão. E o pipe filho é o pipe de destino. É o pipe onde o card vai ser criado ou onde a gente vai buscar os cards. Então, nessa configuração, a gente estabelece que um ou mais cards conectados devem ser criados para concluir o card pie. Então, a primeira bloqueia, você não consegue mover para a próxima fase. E a segunda deixa mover, só não deixa você mover para uma fase final. A terceira aqui estabelece que todos os cards conectados devem ser concluídos para mover o card para a próxima fase. Supondo aqui que eu tenho uma fase em que as tarefas estão sendo executadas e o meu projeto principal, minha tarefa maior, está numa fase lá, execução. A minha próxima fase é a aprovação. Eu só posso mover para a fase de aprovação quando todas as minhas tarefas tiverem sido finalizadas. É para isso que essa opção serve. Mesma coisa a última, só que supondo que essa fase seja final. Então, eu consigo mover para outras fases, mas não consigo finalizar o card que originou a conexão até que todos os cards que são conectados tenham sido finalizados. Essa última opção, pessoal, é bem bacana porque o autofill ou auto-preenchimento, ele permite que a gente preencha campos automaticamente quando a gente for criar um card conectado. Quando a gente clica nessa engrenagemzinha aqui, abre uma tela para que a gente configure a correspondência entre os nossos campos. Então, eu tenho aqui um campo nome, eu busquei o campo nome no nosso pipe de destino. Isso a gente pode tudo fazer com um valor dinâmico, né? Ou um valor fixo. Aqui, o e-mail é bem importante, pessoal, quando a gente tem campos que tem tipos específicos. Por exemplo, esse aqui que é um campo e-mail, ele só pode ser correspondido com outro campo e-mail, porque é um campo que tem validação de formato. O contrato é um campo anexo, só pode ser correspondido com campos anexo. Mesma coisa vale para todos os campos, por exemplo, moeda, ou se você tiver campos de múltipla escolha, seleção de responsável. Todos os campos, por exemplo, um campo radio só pode ser respondido com campo radio. Select com select. Assign com assign. Todos os campos têm que ser correspondidos com campos iguais. E é muito importante em casos de campos de múltipla escolha, isso vai valer tanto aqui para conexão quanto para automação, eles têm que ter exatamente as mesmas opções. Então, as alternativas têm que estar escritas da mesma forma, sem alterar o texto, senão o PipeFi não consegue reconhecer a informação para transferir ela entre um pipe e o outro. Quando a gente cria uma conexão, ela pode ser usada em todas as fases do seu pipe. Então, ela fica exibida aqui, no cantinho superior direito. Então, tá vendo aqui, inclusive o ícone do pipe que eu mencionei com vocês. O nosso teste pipe 2 é um gatinho, o ícone. Então, o ícone sempre fica do lado do nome do pipe na conexão aqui também. E a gente pode clicar nela em qualquer fase do pipe, da primeira à última, para criar um card conectado. Então, eu só clico aqui e venho, digito novo e vai abrir o formulário para eu criar. Então, essa nossa conexão tem a função de buscar e criar. Então, ele aparece os que já são existentes ou adicionar um novo. Quando eu clico em adicionar, ele abre o formulário. E vocês vão ver que eu não estou com todos os campos preenchidos nesse card específico. Mas os que já estavam preenchidos, ele busca automaticamente para que a gente crie um novo card conectado. Além disso, pessoal, deixa eu criar aqui um card para mostrar para vocês. Vou só selecionar aqui um card que já existia, para a gente fazer a nossa conexão. Sempre que a gente cria um card conectado ou conecta com um card já existente, a partir de qualquer fase a gente pode clicar aqui no cantinho superior para abrir essa abinha lateral, ou como eu fiz aqui no meu card, eu customizei a visualização do lado esquerdo do meu pipe para sempre mostrar os meus cards dessa conexão aqui. Como que a gente faz isso? Aqui embaixo tem uma opção clique para customizar. Quando você clica nela, ela te dá a opção de todos esses atributos, então anexos, checklists, comentários, que a gente pode exibir
do lado esquerdo do card. Por exemplo, aqui eu quero mostrar os comentários e eles estão embaixo do formulário. Eu posso clicar aqui e mover para cima, para ele ficar, sempre que eu abrir um card, ele vai ficar exibido aqui do lado. Então, tudo que for relevante para o seu processo, se você troca muito e-mail, usando e-mail messaging, você pode deixar fixo ali do lado esquerdo do card para você visualizar. Já o campo conexão, pessoal, como o próprio nome diz, é um campo. Então, para criar um campo, o que a gente faz? A gente clica aqui, em clique aqui para customizar os campos dessa fase, tanto no formulário quanto no Pipe, e vai abrir essa listinha que a gente pode selecionar o tipo de campos. A gente vai selecionar conexão e vai abrir essa janelinha para que a gente crie o nosso campo. Primeiro a gente dá um rótulo para o campo, que é o nome dele. Aí aqui a gente seleciona o pipe com o qual a gente quer conectar. Então, daqui uns 5 minutos eu acho aqui. Então, pessoal, vou mostrar para vocês a outra opção que já está criada lá. E daí tem também a função do campo e número de entradas da mesma forma que na conexão. Tem as configurações avançadas para a gente configurar o auto-preenchimento. E como ele é um campo, a gente pode colocar descrição, textos de ajuda e tornar ele obrigatório. Então, se eu tornar um campo obrigatório, eu consigo fazer com que criar um card conectado ou buscar um card conectado seja uma parte obrigatória de uma etapa específica do meu processo. Com aquela configuração avançada que eu mencionei para vocês, a gente consegue prender o card lá na primeira fase do pipe, né? Mas, por exemplo, eu posso colocar no meu formulário de início um campo conexão com uma database de funcionários em que é obrigatório selecionar um registro. E que se a pessoa não selecionar o registro, ele não consegue criar um card. Isso a gente pode usar. Ou a gente pode usar um campo em que a gente precise criar uma solicitação no pipe de onboarding de funcionários, a gente precisa criar uma solicitação para TI para criar os acessos do novo funcionário. Isso tudo a gente consegue fazer com que essa conexão pertença a uma fase específica do pipe. Então, essa é a principal diferença. A conexão, ela está presente em todas as fases do pipe. Então, ela é melhor quando você precisa usar ela para fazer um log de... Tem um pipe de vendas, eu preciso usar ela para fazer um registro de ligações, de e-mails que eu enviei para o cliente, de reuniões que eu tive para o cliente, porque isso não pertence a uma fase específica do meu pipe. Eu vou ter que fazer em todas as fases do meu processo. Enquanto que o campo, ele é especialmente útil em caso de que você tem que selecionar ou criar um registro ou um card em uma fase específica do processo. Então, você consegue fazer com que ele seja parte obrigatória de uma fase do seu processo. Agora, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho de algumas coisas mais avançadas. Eu vou falar de algumas regras de automação que eu criei, que são bem úteis, especialmente se você estiver gerenciando processos de venda ou outros processos que precisem segmentar os cards no momento em que eles são criados. Caso você tenha começado a usar o Pipefy há pouco tempo e ainda não conheça, a funcionalidade de automações permite que a gente crie diversas regras para automatizar ações nos pipes. Então, no nosso caso, a gente criou 2 regras que movem automaticamente os nossos cards, então eles segmentam os nossos cards de acordo com o campo valor. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o campo que a gente criou. Então, supondo que eu tenho um pipe de vendas, né, e eu quero segmentar, tem uma fase para um grupo de vendedores que lidam com oportunidades acima de 5 mil e outros abaixo de 5 mil. Então, para isso, a gente criou automações baseadas nesse campo aqui, de valor. Então, quando o valor for abaixo de 5 mil, ele é movido para essa fase específica e acima de 5 mil para essa outra fase aqui. Então, deixa eu criar 2 cards aqui para vocês verem a automação funcionando e já mostro as regras para vocês. Então, aqui, criei 2 cards. Esse primeiro aqui já veio automático, mas ambos os cards já foram movidos assim que eles foram criados, a automação já disparou e eles foram movidos direto. Então, já tenho aqui um de 7.500 e o outro de 3.500, os 2 que a gente criou. É muito importante, se a gente for criar esse tipo de automação, pessoal, que na nossa primeira fase não pode ter nenhum campo obrigatório, porque senão, obviamente, quando o card cair na primeira fase, ele não vai conseguir ser movido para as outras fases. Então,
Deixa eu abrir aqui a parte de automações para mostrar para vocês. Para acessar a funcionalidade de automações, a gente clica aqui em Apps e Integrações, depois em Automações. Vocês podem ver que eu tenho uma pequena lista de automações. E aqui no final eu tenho as duas automações. Eu criei duas, uma para cima de 5.000 e uma para baixo de 5.000. Vou mostrar para vocês acima. A única diferença delas então a gente estabeleceu quando o card for criado no nosso Pipe Test Pipe 2, o card vai ser movido para a fase acima de 5.000 quando ele responder com essa condição. Então a gente clica aqui, condição. A condição é que o nosso campo valor seja maior que 5.000. E a outra regra foi configurada que quando o card for criado e o campo valor for abaixo de 5.000, o card vai ser movido para a fase abaixo de 5.000. Então é bem simples. A gente pode usar esse tipo de regra também, pessoal, para criar, por exemplo, para quando o card for criado e o valor for abaixo, a gente coloca uma label, lá aquele quadradinho colorido, se a gente não quiser mover. Se a gente quiser manter todos os cards numa mesma fase, a gente pode usar labels para identificar diferentes segmentos, ou quando a indústria for uma indústria específica, colocar uma label da indústria. Tudo isso a gente consegue automatizar nos nossos pipes. Uma outra pergunta que eu já respondi uma série de vezes é possível copiar um card de um pipe para outro? Ou ainda mover um card de um pipe para outro? A gente não consegue, de fato, transferir um card de um pipe para outro, mas a gente pode criar cards conectados, então seja manualmente, usando a conexão com o autofill que eu ensinei para vocês, ou automaticamente, usando uma automação. Então, toda vez que um card entrar numa fase específica, por exemplo, a fase final do nosso primeiro processo de teste lá, um novo card conectado vai ser criado automaticamente no segundo pipe. Então, a gente volta aqui nas automações, que a gente vai criar uma nova regra de automação para isso. Só aproveitando enquanto carrega, respondeu o Eric. Eric, precisa ter uma primeira fase sem campos obrigatórios, porque se tem campo obrigatório na primeira fase, a automação é obrigatório preencher esse campo para mover para as próximas fases. Então, a automação não consegue levar o card para as próximas fases porque o campo obrigatório trava essa movimentação. Então, a gente vai clicar aqui em nova automação para criar uma nova regra e o que a gente vai estabelecer. Então, que quando um card for movido no pipe, teste pipe para a fase feito, a gente vai criar um novo card conectado no teste pipe 2 e aqui a gente vai fazer a correspondência dos campos. É bem importante a gente lembrar que para essa automação funcionar, antes a gente precisaria criar uma conexão entre os pipes. Mas como a gente já criou essa conexão partindo do nosso pipe de origem para o pipe de destino, a gente pode pular esse passo. Mas sempre que você for criar uma automação que envolva criar card conectado, mover card PI, sempre tem que ter a conexão. Então, na configuração, aqui na correspondência, é a mesma regra que eu comentei com vocês lá no autofill. Então, são campos de mesmo tipo que vão ser correspondidos. Aqui eu vou corresponder nome com nome. Quando eu abro e-mail, ele já mostra só o campo e-mail. Esse que é um anexo, ele mostra o anexo. O valor, ele mostra aqui o campo moeda pra gente também. Telefone. O vencimento, pessoal, a gente vai fazer usar uma funcionalidade diferente, que é uma data dinâmica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui e vou selecionar data e hora do evento. Isso significa que é a data e hora em que o card conectado foi criado. Então, no momento em que ele for criado. Se eu deixasse isso aqui, a data ia ser preenchida automaticamente com a data que o card foi criado. Mas eu quero que o meu vencimento seja 5 dias para frente. Então, eu vou passar aqui por cima, tá vendo que aparece definir uma data relativa? Aparece aqui, ó, eu vou selecionar data customizada e colocar que eu quero que a minha data de vencimento seja para 5 dias depois do evento. Então, se eu criei um card hoje, no dia 25, a hora que o meu card for criado, o vencimento dele vai ficar para o dia 30. Se eu criar no dia 26, para o dia 31. Então, sempre vai ser um atributo dinâmico. Deixa eu aqui criar a automação e vamos salvar. E a gente também não pode esquecer na correspondência dos campos, pessoal, da questão dos campos de mesmo tipo. Então, corresponder campos de mesmo tipo, campos de múltipla escolha tem que ser exatamente as mesmas alternativas, escritas da mesma forma, sem diferença nas alternativas. Mesma coisa vale para label e assignee. E uma terceira coisa muito importante, pessoal, é que se tiver campos obrigatórios no seu formulário do pipe de destino, é muito importante que você faça com que eles sejam obrigatórios no pipe de origem também. Por exemplo, se eu tenho um campo e-mail
Ele é obrigatório no meu pipe de destino, então eu tenho que preencher o e-mail para criar o card, mas ele não é obrigatório. A informação que eu correspondi aqui, esse campo e-mail no pipe de origem, não é obrigatório. Então, se eu mover um card para fase feito, que esse campo não tiver preenchido, ele não vai criar o card conectado, porque uma informação que é obrigatória não está sendo preenchida. Então, a gente sempre recomenda que se você tiver um campo obrigatório no pipe filho, né, no pipe de destino, você deixe ele obrigatório no pipe pai também, para garantir que não vai quebrar a sua automação nessa transferência. Agora eu vou abrir aqui o nosso primeiro teste, o nosso pipe de teste para eu mover o card lá. Então eu vou abrir o primeiro aqui, o teste pipe. Eu vou usar aqui um card novo, para que eu tenha todas as informações preenchidas. Beleza, preenchi aqui, criei o meu novo card no primeiro pipe. Esse meu card aqui, eu preciso preencher o campo valor, que ele é importante lá no nosso pipe de destino também. E eu vou mover ele para fazendo, depois para feito. Que assim que ele entrar na fase feito, é que ele vai disparar a nossa automação. Então, no momento que eu movi ele para feito, ele dispara a nossa automação. E daí a gente vai lá para o nosso teste pipe 1 para aguardar a criação do card. Geralmente demora no máximo uns 30 segundos. Eu vou dar só um refresh aqui, que ele já foi movido para a fase correta. Então, ele já está aqui, o meu card foi criado. Quando eu abro, vocês podem ver aqui que a data de vencimento já está do dia 30, que eu mencionei para vocês que é aquela data dinâmica. Então, ele pegou a data de hoje, data que o momento que o card foi criado, mais 5 dias. Aqui no cantinho tem o card pai, que é o card que está conectado com o layout resumido, que eu mencionei para vocês. Então, o campo valor e finalizado. E tudo certinho as informações da forma que a gente colocou. Por último, pessoal, eu vou só mencionar uma outra coisa bem legal para vocês. Lembra que eu comentei, né, do pipe privado? Então, vocês podem escolher nas configurações do pipe se ele é público ou privado. O nosso pipe aqui já está especificado que ele é privado, mas para que ele fique 100% privado, que ele não apareça no dashboard da nossa empresa, a gente precisa fazer mais uma configuração. Se eu só colocar ele como privado e não mudar mais nada, no dashboard ele vai aparecer para todo mundo, só que com um cadeadinho, e quando as pessoas criarem em cima vai abrir um formulário para eles criarem cards. Mas aí eu tenho que entrar nas configurações do Startform e vir aqui embaixo e desmarcar essa opção, ó, permitir que usuários não membros criem cards. Que uma vez que eu desmarco, ela é marcada como padrão. Uma vez que eu desmarco, esse pipe some do dashboard, ele só aparece para quem é membro dele. Então, para quem foi convidado para esse pipe, porque ele é um pipe privado, e para os admins da empresa, porque o admin da empresa tem acesso a todos os pipes. Então, esconder os pipes ou tornar eles 100% privados é muito útil quando você lida com processos que têm informações sensíveis ou sigilosas que você não quer que fiquem à disposição de todos os membros. Tipo, processos de RH com dado de salário, ou até coisas mais sérias, tipo processo de demissão. Então, a gente não quer que todo mundo possa acessar, então a gente consegue deixar o pipe escondido no nosso dashboard. Agora eu vou responder rapidinho algumas das perguntas que a gente recebeu pelo formulário de inscrição, mas para todo mundo que mandou perguntas eu vou encaminhar as respostas por e-mail ainda essa semana. Então a primeira pergunta que a gente teve é por que não conseguimos ordenar cards por ordem de vencimento nas fases. Infelizmente, a gente ainda não tem opção de reordenar os cards de acordo com nenhum atributo na visão de Kanban. Então a gente consegue reordenar só na visão de relatórios. Então, com os relatórios eu posso reordenar pela data de vencimento, se eu quiser, ou a gente consegue usar a funcionalidade o app de calendário, que a gente ativa aqui, ó, no cantinho. Entra na opção Apps, tem uma opção de calendário. O calendário é um app que a gente ativa e ele mostra todos os nossos cards que têm data de vencimento numa visão de calendário. E uma das views que a gente tem no app de calendário é uma visualização chamada Agenda. A Agenda, ela mostra uma lista dos cards ordenados por data de vencimento. Então, enquanto não é a opção ideal, que não é reordenar os cards mesmo na visão de Kanban, já dá uma ajuda para a gente visualizar ordenados por prazo. Então, eu venho aqui, ó, eu consigo ir navegando para ver os nossos cards por semana em ordem de vencimento. Então aqui eu tenho bastante card, eu consigo ver quinta, sexta, sábado, vou vendo dos dias.
beleza? Me perguntaram também se é possível gerar relatórios mostrando os dados do card pai e onde os cards filhos estão, ou mostrar os vínculos. Pelos relatórios, caso o card tenha sido criado usando um campo conexão, a gente consegue ver o campo que foi usado como título do card conectado. Mas essa é a única informação que a gente consegue puxar pelo relatório. Então, a gente ainda não tem como ver outros dados, como onde o filho for criado, quando foi criado, mas já é uma solicitação que a gente já passou para o nosso time de produto. É possível atualizar campos no card pai quando o card filho for atualizado? Infelizmente não, que é o único momento em que a gente transfere informações entre os pipes, dentro do próprio Pipefy, é na criação de cards conectados. Então, a ação da automação de atualizar campos é só dentro do mesmo pipe. Quando o pipe faz parte de um processo e a única forma de entrada é um pipe matriz, não tem como travar a entrada, realmente sempre irá ficar disponível o formulário na direita da tela do usuário? Sim, o botão sempre fica disponível ali na direita, esse maisinho, a gente não tem como remover ele daqui, porque realmente é uma funcionalidade padrão de todos os pipes, a gente não tem essa função de remover. Outra pessoa perguntou se consegue definir um prazo para cada uma das fases dentro do mesmo pipe. Sim, a gente pode fazer isso usando um alerta de atraso, que é a versão do alerta de expirado que eu comentei com vocês mais para a fase. Então, a gente consegue colocar um SLA, né, que é o prazo de conclusão para cada uma das fases, ou ainda criando uma automação, que ela igual eu falei para vocês, usando a data dinâmica, só que para atualizar um campo. Então, a gente consegue fazer que toda vez que o card entrar na fase, ele vai atualizar a data de vencimento para a data da ação mais 3 dias. Então, isso depende se você quer só que ele fique atrasado. Se você quiser que ele fique atrasado, você vai colocar aqui alerta de atraso. Ou se você quiser que ele atualize a data de vencimento, você pode usar uma automação sempre com esse atributo da data dinâmica para ele ir atualizando aos poucos. Também perguntaram, gostaria de saber qual o limite de linhas em um database, se podemos realizar carga massiva. O limite de registros em database depende do plano da empresa. Então, no plano Free, dá para ter 500 registros. No Professional, até 5.000, divididos em quantos databases você quiser. No Business, 10.000 e assim por diante. Atualmente, a única opção de fazer carga massiva no database é através da nossa API. Então, exige um pouquinho de conhecimento técnico, mas o nosso time já está trabalhando numa funcionalidade que vai permitir fazer importação de dados para os pipes e para os databases. A gente acredita, o prazo que o nosso time de produto deu é até o fim desse Q, então até final de agosto ou setembro. Vou agradecer a todos por participarem desse webinar. Muito obrigado por dedicarem uma horinha do dia de vocês a estarem aqui comigo. Espero que tenham gostado desse formato diferente, mais interativo. Se vocês tiverem perguntas ou dúvidas complementares, podem chamar o nosso time pelo chat ou no meu e-mail, que é aquele que eu digitei ali, Isabelle com S, 2 L's e E no final, @pipefy.com. Muito obrigada a todos de novo pela presença. Espero vê-los nos próximos webinars e tenham todos uma boa noite.